Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia hoje vai dar uma aula de vocês de ciências. Vocês vão estar estudando sobre o som e a vibração da matéria. Vão estar estudando as páginas da 400 e finalizar com a página 403. Vamos iniciar nossa aula falando sobre o som e a vibração da matéria. Sua voz é uma música tocada ao violão, o ruído de uma panela que caiu no chão. São diferentes tipos de som, mas o que tem em comum com esses diversos sons? Tem em comum que todos os tipos de som são produzidos por vibrações. O som depende de dois fatores: de uma fonte de vibração para dar origem às ondas sonoras e de um meio para a propagação das ondas sonoras. Esse meio pode ser o ar, a água ou os sólidos. Nós percebemos que o som, graças à orelha, que recebe a vibração e as envia para o cérebro, que interpreta e armazena as sensações sonoras. Existem sons que não têm harmonia, nesse caso são as ondas sonoras. Não são organizadas. Outros sons têm harmonia, nesse caso as ondas são organizadas. Meus amores, agora vamos estudar sobre os tipos de instrumentos musicais. Vocês sabem que os instrumentos musicais são aparelhos inventados para produzir sons que formam a música. Eles são classificados pela forma como dão origem ao som. Vamos agora ver alguns tipos de instrumentos. Os instrumentos de sopro, a pessoa sopra em um tubo, fazendo vibrar o ar, a corneta, o trombone, a flauta e o saxofone são tipos de instrumentos de sopro. Os instrumentos de corda, o som é produzido pela vibração de cordas. O violão, o violino, o berimbau e o piano são instrumentos de cordas. Os instrumentos de percussão, o som é produzido pelas vibrações de uma membrana, como no tambor, ou pelas vibrações causadas pelo impacto de dois corpos, como no chocalho. Os instrumentos eletrônicos são aqueles em que o som é produzido por vibrações geradas eletricamente. O sintetizador e o piano elétrico são exemplos de instrumentos eletrônicos, mas existem mais tipos de instrumentos eletrônicos. Vamos agora falar um pouquinho sobre a voz humana. É produzida por vibrações de membranas elásticas, ou seja, que são pregas vocais, que são localizadas na laringe. Elas vibram durante a passagem do ar que sai dos pulmões. A língua, a cavidade bucal e a musculatura do tórax podem ser movidas para modificar a voz. As cavidades da face, ou seja, o nariz e o tórax, ampliam a voz, como se fossem caixas de ressonância. Você já reparou como a voz humana, quando estamos gripados ou quando falamos com o nariz tampado, a fala da voz se modifica por movimento dos lábios e da língua. Você sabia que muitos animais produzem sons? As aves produzem sons por meio da vibração de um grupo de membranas localizada na base da trânquea.
As aves canoras utilizam seu canto para atrair as fêmeas, ameaçar rivais e outras aves que invadem seu território e dar alarme contra predadores. Exemplo: os sapos, as rãs e as pererecas produzem seu coachá na laringe. Muitos ampliam o som do coachá por meio de grandes bolsas ou sacos que formam utilizando a fina parede do papo. Somente os machos coacham para atrair as parceiras. Os grilos produzem seu criquilar preparando as partes duras de suas asas, umas contra as outras, como um reco-reco. Esses sons são utilizados para atrair parceiras. Pernilongos produzem som pela vibração intensa de suas asas durante o voo. Audição. As orelhas é o nosso cérebro, possibilitam a audição. Ouvimos vários sons ao mesmo tempo e prestamos mais atenção naqueles que nos interessam em determinado momento. Nossa audição separa os sons e determina com a exatidão de onde eles estão vindo. Os sons são ondas que capta pela orelha externa e entra no duto auditivo e fazem vibrar o tímpano, o qual, por sua vez, faz 3 ossinhos vibrarem, que são o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo estimula o nervo auditivo que leva os impulsos até o cérebro, e este, por sua vez, os interpreta. A cócleas e os canais semicirculares são órgãos do equilíbrio e não têm relação com a audição. Observe esse desenho para melhor compreendimento. A tia agora vai mostrar alguns sons e a gente vai brincar de descobrir qual é o som. Vocês vão ouvir e tentar identificar qual é o tipo de som, ok?
Fim da aula, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula e façam um bom proveito realizando a atividade da página 403. A tia quer ver o retorno das atividades. Tchau e até a próxima aula.